Então, bom dia a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui convosco, depois de uma grande luta com a agenda. Agradeço à doutora Paula o convite e a todos os professores, responsáveis, diretores, todos os profissionais do IDS, felicitar pelo aniversário, pelos 30 anos, a fazer a diferença na vida de milhares de crianças e jovens todos. Sendo que eu digo crianças porque, para todos os efeitos, para as Nações Unidas, até aos 18 anos são crianças, mas aqui só estamos a falar de jovens, não estamos a falar de crianças, que eu sei que em Portugal dói um bocadinho ouvir a palavra criança, para quem já tem mais de 14, 15 anos, 13, já não gosta de ouvir a palavra criança. Pediram para me apresentar. O meu nome é Rosário Farmause, tenho 3 filhos, ou por outra, 2 filhos e uma filha, porque a minha filha, quando eu digo que tenho 3 filhos, não percebe porque é que foi escolhida. Tem uma sensibilidade para a igualdade de género bastante maior do que a minha, portanto, quando eu, em vários momentos públicos, digo que tenho 3 filhos, ela chega a casa e pergunta onde é que está o outro irmão que ela não conhece e porque é que eu não falo dela. Portanto, tenho 2 filhos e uma filha, já todos adultos, a mais nova tem 18, os outros já são mais velhos. Tirei o curso de Antropologia, há uma palavra que poucos conhecem, mas que tem muito a ver com um dos cursos que aqui está, que é o de Mediação. Antropologia na vertente da antropologia social, conhecer as culturas, os homens, porque é que reagem de determinada maneira, os homens e as mulheres, as comunidades. É uma paixão que tenho há muitos anos. Passei a minha vida a trabalhar com imigrantes e refugiados. Depois tive 6 anos e meio no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Sei que ontem tiveram cá o Dr. Francisco Neves, também do mesmo sítio, agora que não. Tive 3 anos no Colégio São João de Brito a dar aulas e agora estou há 5 anos na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. Venho aqui falar convosco, mas quero que seja depois uma interação. Eu trouxe alguns slides só para não me perder, mas a ideia é vir falar convosco sobre direitos das crianças, em Portugal, dos jovens também, e desconstruir alguns mitos, espero eu, porque quando venho, digo-se que falo na palavra CPCJ, há logo uma série de mitos. Alguém sabe o que é uma CPCJ? Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, há sempre logo... São aquelas malfeitoras? Não, de todo que não. São aquilo que eu vou explicar, são entidades que juntam a comunidade em prol dos direitos das crianças e tentando proteger as crianças. Para não me perder, eu se calhar iria começar... Este não é muito original. Ora bem? Ok, consegui. Então, há um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E no nosso país, a filosofia do sistema de proteção português diz que é preciso uma aldeia inteira para proteger uma criança. E por isso, falar-vos só muito rapidamente da evolução da criança para perceberem que ainda assim estamos muito melhor do que o que já estivemos. Portanto, ao longo dos séculos, a criança, durante séculos e séculos e séculos, era um adulto em miniatura. E, portanto, vestia como um adulto em miniatura, não ia à escola, tinha que trabalhar, por isso as famílias tinham mais filhos, tinham mais braços para trabalhar e as diferenças eram muito poucas. Não havia a percepção, por parte dos adultos, de que as crianças tinham necessidades específicas. Isso foi evoluindo, só em meados do século XVIII é que começam a olhar para as crianças de outra forma, mas até ao século XIX não era vista como um sujeito de direitos, era um apêndice dos adultos, não tinha direitos próprios, dependia dos adultos e os adultos podiam fazer com elas tudo o que quisessem. Aliás, foi a sociedade, vejam bem o escândalo, foi a Sociedade Protetora dos Animais dos Estados Unidos que começou a considerar as crianças enquanto seres que precisavam de proteção especial. Portugal, por acaso, foi um dos países pioneiros a olhar para a infância enquanto grupo etário específico e com necessidades específicas e logo em 1911, mesmo após a República em 1910, logo em 1911, criou uma lei de proteção da infância, muito preocupada com as crianças e tentando trazer uma lei que as protegesse com duas vertentes muito parecidas com as nossas, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque vocês... Ora bem, há algumas diferenças das crianças entre o século XIX e o século XXI. De facto, no século XIX as crianças mal começavam a conseguir ter alguma força, iam trabalhar.
geralmente trabalhos muito exigentes, de trabalhos de grande exigência física, sem qualquer direito a brincar, casavam muitíssimo cedo, não tinham direito a ter direitos. Hoje em dia é um bocadinho ao contrário, não é? Hoje em dia as crianças têm alguma ligação aos seus gadgets, ao telemóvel, ao iPad, ao iPod, ou tudo mais alguma coisa, e são os avós que ajudam a atravessar a estrada, que estão distraídos com o telemóvel, é o que nos acontece, a maior parte das vezes, na rua. Como estava a dizer, no século XIX as principais problemáticas tinham a ver com o trabalho infantil, com a má nutrição, casamento precoce, iniciação sexual muito precoce, pouca ou nenhuma escolarização. A escola era assim só para alguns, só para aqueles que tinham mais condições económicas, os outros não tinham direito à escola. Hoje em dia temos um pouco o contrário, temos crianças e jovens com excesso de atividades extracurriculares, com pouco movimento, crianças que se mexem muito pouco, brincam pouco, logo com uma obesidade infantil muito elevada em Portugal, com pouca autonomia, têm maior escolarização, obviamente, têm uma dependência do ecrã, também sabemos que sim, têm problemas de saúde mental muito ligados à solidão em que se encontram. As famílias são mais pequenas, há menos irmãos, menos primos, famílias muito diferentes do que eram, e há aquilo que é a maravilha e a qualidade de vida que nos trouxe as novas tecnologias, também muitas vezes traz solidão. Estamos a falar esta manhã. Então, as comissões de proteção de crianças e jovens, que já vou desenvolver um pouco mais à frente, têm duas vertentes, a proteção e a promoção dos direitos. No que diz respeito à proteção, e eu queria trazer-vos aqui aquilo que são considerados maus tratos, que são os maus tratos que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, defende e define enquanto maus tratos, e temos, infelizmente, todos os anos, cerca de 70 mil crianças vítimas de maus tratos em Portugal. Todos os anos as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens acompanham 70 mil crianças. Maus tratos é quando se pratica, um adulto ou alguém com mais poder pratica uma ação que não é acidental, que é repetida, que é de propósito e que ameaça a segurança, a dignidade, o desenvolvimento biopsicossocial e afetivo da vítima. E nós temos 5 tipos de maus tratos. A negligência, que já vou desenvolver, os maus tratos físicos, que são aqueles que nós geralmente nos apercebemos mais, os psicológicos ou emocionais, o abuso sexual e o síndrome de nonchança por procuração. Relativamente aos maus tratos físicos, ou por outro, a negligência. A negligência pode ser ativa ou passiva. A negligência é a incapacidade de garantir as condições básicas, a satisfação das necessidades básicas a uma criança. Aquela família que não se preocupa se a criança comeu ou não comeu, se vai à escola ou não vai à escola, se tem a roupa adequada para a estação do ano em que está, e não tem a ver com moda ou querer ir com determinada roupa, tem a ver com estar a chover torrencialmente e não ter roupa adequada para que a criança se proteja, mas também pode ser com a intenção de procurar dano e fazê-lo de propósito, como ignorar que a criança existe e não garantir os seus cuidados. Geralmente está associada a condições sociais adversas, mas também pode estar associada àquilo que chamamos de incompetência secundária, quando os pais ou cuidadores têm doenças psiquiátricas ou consumos excessivos, seja de álcool, seja de droga, seja tendências outras que possam surgir. Em relação aos maus tratos físicos, mais uma vez, resulta de uma ação que não é acidental, que pode ser isolada ou repetida, infligida pelos pais ou cuidadores, e que provoca dano físico. Muitas vezes está ligada ao descontrole por parte do adulto, mas tem outras vezes, e infelizmente as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens deparam-se tantas vezes com situações em que o maltrato físico foi premeditado e é gravíssimo e horrível, porque começa a ser sádico. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não quero que fiquem com muitos pesadelos desta vida. Relativamente ao maltrato psicológico ou ao abuso emocional, é a incapacidade de proporcionar à criança ou ao jovem um ambiente tranquilo, de bem-estar, de carinho. Pode ser a ausência de cuidados de afeição, pode ser a constante humilhação da criança, ou a comparação com outros, também acontece muito. Pode ser a rejeição
também existe, pode ser a alienação parental, que é quando um dos cuidadores, do pai ou do cuidador, tudo faz para que a criança se afaste definitivamente do outro, criando histórias, argumentos para que a criança se afaste por completo. Em relação ao uso sexual, creio que todos já ouviram falar, é o envolvimento de uma criança ou adolescente com alguém mais velho, sem querer, contra a sua vontade, e baseia-se numa relação de poder ou autoridade. Queria dizer-vos que 1 em cada 5 crianças na Europa é vítima de qualquer tipo de abuso sexual. Todas as crianças, adolescentes e jovens têm o direito ao seu corpo, o direito a saberem quem querem e quem não querem, e por isso devem ser respeitadas. Obviamente que há crianças mais pequenas ainda mais, muito mais respeitadas, e tantas vezes não sabem que estão a ser vítimas e só mais tarde é que se apercebem que foram vítimas. O síndrome de noção sobre procreação é um síndrome muito raro, mas que também existe em Portugal, que tem muito a ver com a doença mental de um dos cuidadores e que provoca danos na criança de propósito para que a criança dependa do cuidador. Ou seja, muitas vezes dá medicamentos à criança para provocar determinadas reações, para que a criança seja hospitalizada, faz imensos exames no hospital, e tantas vezes a criança fica numa situação de saúde mesmo frágil, para criar uma dependência do adulto. Infelizmente existe em Portugal, mas é raro, mas existe em Portugal. E estes são os 5 tipos de maus tratos que existem, que fazem com que as comissões de proteção de crianças e jovens, todos os anos, abram muitos processos e acompanhem 70 mil crianças. O sistema de proteção português, como eu dizia, é um sistema que tem a comunidade toda envolvida, a sua composição é a comunidade, tem pessoas de várias entidades e com competências diferentes, é um sistema que se quer colaborativo, subsidiário significa que tem vários patamares que vão andando, vão subindo de grau consoante as necessidades, tem parceiros da administração pública central ou local e da sociedade civil e tem esta dupla intervenção protetiva e preventiva. O nosso sistema tem uma lei de proteção de crianças e jovens, não vale a pena, mas estamos aqui perante um grupo jurídico, é importante que conheçam a lei de proteção de crianças e jovens em perigo, que é uma lei que já tem mais de 20 anos, no seu artigo 3º explica quando é que as comissões têm que intervir, é quando os pais ou cuidadores causam dano propositadamente ou não conseguem evitar que a criança se magoe e não se opõem. E, nesse sentido, as comissões têm que intervir sempre que ponham em causa o desenvolvimento, a saúde, a educação, a formação e a segurança das crianças. O artigo 2º, o número 2 do artigo 3º também diz quais são alguns das situações de perigo, são algumas, eu só trouxe para vocês aprofundarem. E as comissões de proteção trabalham com as crianças que estão em perigo. As entidades com competência em matéria de infância e juventude, como o IDS, que na verdade também é uma entidade com competência em matéria de infância e juventude, porque trabalha com jovens, têm o dever, segundo a Lei de Proteção de Crianças e Jovens, de trabalhar com as crianças em risco, evitando que passem em situações de perigo. Como é que nós fazemos a diferença entre o risco e o perigo? Situações de crianças em risco. Vamos imaginar que estamos perante uma criança que vive com a avó e com uma tia e que a tia não se sabe os pais da criança, vive com uma avó e com uma tia, mas está tudo tranquilo, bons resultados escolares, aparentemente uma situação que nem sequer é risco, mas ou a avó ou a tia, vamos imaginar que a tia tem um problema grave de alcoolismo. Começa a ser uma situação de risco, porque os principais cuidadores daquela criança têm ali alguns sinais de alguma atenção especial. E imaginemos, mas não quer dizer nada, pode a avó conseguir perfeitamente controlar a situação e a criança continuar a ter uma educação garantida, com segurança, saúde, educação, formação, tudo sem qualquer problema. Tem um ambiente mais transtornado em casa, mas não é uma situação de perigo, não tem que ir para uma CPCJ, é uma situação que merece uma atenção especial. Mas imaginamos que a avó morre e que o único cuidador é esta cuidadora que tem problema grave de alcoolismo. E já podemos estar perante uma situação de perigo, porque a criança já não tem quem possa protegê-la. E como é que isto se processa? Então, a criança
Eu vou avançar. Pois. Eu já volto atrás. Eu queria explicar, mas estamos aqui o slide. Não? Ok, o slide saiu, mas não faz mal, eu vou explicar a mesma. A criança, então, neste caso da criança que a Avon morre, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, portanto, a base do nosso sistema é este que tem esta pirâmide, na base está o risco e o perigo. Estamos todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs, temos o dever de comunicar situações de crianças em perigo à nossa volta. Enquanto vizinhos, familiares próximos ou afastados, amigos, colegas, temos o dever de comunicar, porque se não comunicarmos, estamos a hipotecar o futuro daquela criança. Não costuma acontecer, mas é que o meu telefone ultimamente está no silêncio, mas toca. Eu sei que tem vontade própria, não percebo o que é que faço, mas enfim. Então, dizer-vos que todos nós temos essa obrigação. Depois temos as entidades com competência em matéria de infância e juventude, imaginem o IDS, e só depois é que temos as comissões de proteção. Então, enquanto aquela criança vivia com a avó e com a tia, estava no patamar das entidades com competência em matéria de infância e juventude, a partir do momento em que a avó morre, passa para a CPCJ. O que é que a CPCJ vai fazer? As comissões de proteção de crianças e jovens, e por isso é que eu digo que venho aqui tirar alguns mitos que existem, como, por exemplo, as comissões tiram as crianças aos pais e às mães. É mentira. E porquê? Vou explicar. Porque as comissões só podem intervir, só podem atuar com o consentimento dos pais ou cuidadores. É preciso que os pais, ou quem tem a guarda de facto, o representante legal, diga: sim, eu aceito que vocês tomem conta deste caso. Neste caso da criança, iam chamar a tia, porque era quem tinha a guarda legal. E a tia dizia: ok, eu concordo que me ajudem a encontrar uma solução para a minha sobrinha. E a CPCJ ela dá o consentimento, a criança, se tem mais de 12 anos, tem que dizer que não se opõe, e a CPCJ vai fazer uma análise diagnóstica. Vai ver o que há, fatores de risco, fatores de perigo, fatores protetores, pode chegar à conclusão que aquela tia, se fizer uma desintoxicação, se aceitar a desintoxicação, tem todas as condições para continuar com aquela criança, mas há um período que precisa de fazer uma desintoxicação. E pode combinar com aquela tia, durante 2 meses, a criança vai para uma casa de acolhimento, a tia vai fazer a desintoxicação e depois volta. As comissões de proteção, que têm uma composição plural, com representantes da saúde, da educação, da segurança social, da Câmara, das IPSS e por aí fora, podem então decretar esta medida de promoção e proteção, que é: durante 2 meses vai para uma casa de acolhimento, depois volta para a tia tem que se comprometer a fazer desintoxicação. Se a tia fizer, tudo bem; se a tia não faz, então o processo sobe de patamar, vai para o tribunal, porque há um incumprimento da medida. E a criança eventualmente tem que ficar na casa de acolhimento mais tempo, ou vai-se procurar outro familiar, ou vai-se procurar uma pessoa idónea, pode ser alguém de referência para a criança, que diz: eu fico com ela na minha casa, não me importo ficar com ela na minha casa. Pode ser um professor, pode ser um amigo mais velho, uma amiga da mãe, alguém que apareça que diz: eu comprometo-me a tomar conta desta criança, em vez de ir para uma casa de acolhimento. E pode ser aplicada uma medida junto de pessoa idónea para que a criança não tenha que ser acolhida numa casa de acolhimento. Esta é a intervenção das comissões, que está ali naquele patamar, em que diz consentimento expresso. Eu acho que tenho um computador. Há bocadinho percebi que tinha um computador, mas não sei bem como é que fiz. Portanto, na verdade, ok, ali, consentimento expresso e não oposição da criança com mais de 12 anos, e as comissões vão atuando e vão fazendo essa medida. Em Portugal temos 311 comissões espalhadas por todo o país. Em Lisboa temos 4 comissões, o que é uma cidade muito grande. Temos nos Açores e na Madeira. A Comissão Nacional, que é quem eu represento, tem como missão as políticas públicas da infância e da juventude, acompanhar a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, transfere verbas para as comissões, apoia e dá formação às comissões de proteção, faz audição às comissões de proteção e formula orientações e diretivas para que todas as crianças, independentemente do conselho onde moram, tenham a mesma resposta. Tem uma composição semelhante à das comissões de proteção, com representantes das várias entidades, das associações de pais, das associações de jovens, da sociedade civil, no caso da Comissão Nacional, da Procuradoria-Geral da República, da Provedoria de Justiça, das Misericórdias, das IPSS, Segurança Social, Saúde, Educação, Justiça, tantas,
que ajudam a tomar conta da casa e têm uma modalidade restrita, como as comissões de proteção, só que nas comissões de proteção têm Segurança Social, Educação, Saúde, Município e PSS. Na Comissão Nacional temos ainda a Administração Interna e a Procuradoria-Geral da República e a Justiça na restrita. Também a Comissão Nacional, no que respeita à sociedade em geral, faz várias campanhas, aliás, eu trouxe-vos ali umas lembranças, produz materiais, tem um Conselho Nacional de Crianças e Jovens entre os 8 e os 17 anos que nos ajudam a definir políticas públicas, representantes de todo o país. Vão haver candidaturas em breve, estejam atentos se quiserem ser conselheiros nacionais candidatos, qualquer um pode ser. Tem um selo protetor que distingue entidades que são protetoras. O IDS pode candidatar-se. As candidaturas também estão a decorrer. Nós íamos exatamente aproveitar a sua vinda para falar sobre isso. A doutora Joana está a tratar mesmo já ver o que é que pode ser. Podem candidatar-se. E tem uma linha de crianças em perigo e um formulário online que nasceu em tempos de pandemia, mas que não acabamos, continua a ser muito útil. Para quem não sabe como comunicar uma situação de perigo, pode utilizar a linha Crianças em Perigo, 96 123 1111. Tem uma colega especializada a atender o telefone que explicará como é que funciona o sistema e, se for uma comunicação de perigo, fará chegar à CPCJ do local de residência da criança. A CPCJ que intervém é sempre do local de residência da criança, não é onde a criança estuda, não é onde passa férias, é do local de residência. E tem ainda um formulário online. Desde a sua fundação em 2020 até agora, já recebemos 3.388 chamadas e 8.128 formulários online com situações de perigo e muitas delas graves ou muito graves. Eu não posso ainda dar-vos os dados de 2022, amanhã vão ser apresentados em peso da régua, só depois da manhã que posso trazer os dados de 2022, vão ser públicos amanhã. Trouxe os dados de 21 só para terem uma ideia. 2,2% das crianças em Portugal são acompanhadas pelas CPCJ. Em 21, está enganado, foram acompanhadas 69 mil, mas em 22, não estejam escritos, são mais de 70 mil. Por isso é que eu falo de 70 mil, em 22 são cerca de 74 mil as acompanhadas. As principais situações diagnosticadas depois da criança ir à CPCJ, há um diagnóstico. As principais situações são a negligência. E no caso desta mãe, desta tia, vamos voltar ao exemplo que eu dei, que não existe, inventei, atenção. Pode ser que exista algum assim, mas foi inventado. No caso desta tia, possivelmente por ter uma questão de consumos, pode tratar-se de um problema de negligência. Se esquecer de mandar a sobrinha para a escola, de não dar de comer à sobrinha que está alcoolizada, de se esquecer dos deveres básicos para com a criança. Pode ser uma situação de negligência, pode ser violência doméstica, pode ser o direito à educação, que é quando as crianças faltam na escola, as escolas são obrigadas a comunicar à CPCJ se a falta é injustificada, ou podem ser comportamentos de perigo na infância e na juventude. Isto tem a ver com agressividades, pequenos furtos, comportamentos de consumos e que os pais ou cuidadores não conseguem evitar nem travar e põem a criança em perigo. As medidas que as comissões de proteção aplicam são apoio junto dos pais, junto de outro familiar, confiança à pessoa idónea, apoio para a autonomia de vida. Estas 4 medidas são medidas chamadas em meio natural de vida e depois temos 2 medidas de colocação, ou em acolhimento residencial ou em acolhimento familiar. Como podem ver, as medidas de colocação são sempre as últimas soluções das últimas soluções. Apenas 4,8% das medidas aplicadas em 2021 é que foram de colocação. As comissões procuram sempre outro tipo de medidas que não a colocação, porque sabemos que as medidas de colocação têm um impacto maior na vida da criança. Por isso, este mito, as CPCJs retiram as crianças às mães, ou aos pais, ou aos familiares, não é verdade. Acolhem com o consentimento dos familiares e acolhem uma percentagem mínima, como se vê, 4,8% das crianças têm medidas de colocação, 4,5% em casas de acolhimento, 0,3% em famílias de acolhimento, que é a melhor solução, mas que ainda não é possível. Venho falar-vos agora. Querem ver que, afinal, esta não é a apresentação, tinha aqui um slide, pois. Pronto. Eu há pouco confirmei ali nas Regi que estava cá o slide que eu queria, mas ele agora não está. Isto é curioso, não é? Filipe, será que foi a piola errada?
Ele estava selecionado a primeira. Não interessa. Eu só queria ver. Então vamos ver. De facto, É o último de todos. é o último de todos. É que eu, quando estava a preparar, tive um problema, eu perdi uns slides. E agora, até porque estou mesmo a terminar, tinha um slide especial para os mediadores, e já agora para pôr, já que sei que são poucos, mas bons. Onde é que são os mediadores? A mediação está aqui neste lado? Está misturado. Primeira fila, poucos, mas muito bons. Vamos ver se eles aparecem. E eu queria falar convosco, antes de falar da mediação, queria falar convosco sobre uma lei que eu não sei se vocês alguma vez ouviram falar, mas que acho que todos podiam saber, que é uma lei de educação para o direito. Já ouviram falar na Lei Tutelar Educativa? Alguém ouviu falar? Lei Tutelar Educativa. Sim, os jurídicos já ouviram falar? Não? Já ouviram falar? Claro. Tem uma estagiária no Tribunal Feminino, nós, claro, já ouvi falar na Lei Tutelar Educativa. Então eu trazia um slide. A Lei Tutelar Educativa é prima da Lei de Proteção de Crianças e Jovens. Portanto, crianças em perigo, as comissões de proteção de crianças e jovens acompanham, e é uma lei, que é a Tutelar Educativa, que é uma lei de educação para o direito, que tenta que crianças ou jovens entre os 12 e os 16 anos que praticaram factos qualificados pela lei como crime tenham educação para o direito. O que é que isso significa? Imaginem, furtos. Exatamente. Está cá. Portanto, estão cá os outros slides, não estão a seguir? Estava trocada a apresentação. Pois, é bem, parecia que me faltavam uns slides. Por isso, enfim. Então, como eu dizia, entre os 12 e os 16, sempre que praticarem factos qualificados pela lei como crime, nós muitas vezes desvalorizamos. Nós próprios praticamos e desvalorizamos. Só que seja, eu já não tenho esta idade, não é? Eu tinha 12 ou 16. Não sei se fiz alguma coisa dessas, devo ter feito, certamente qualquer coisita. Mas fiz um quinto a tirar umas abobras para dentro de água, não era propriamente a coisa melhor. Enfim, pode ter acontecido. Mas devemos ter atenção, porque esta lei quer educar para o direito. Porquê? Porque há pequenas coisas que começam. Portanto, o grupo, aquela vai ao supermercado, pequeno furto, disto ou daquilo, tem adrenalina, tem não sei o quê. São factos qualificados pela lei como crime. Uma vez ou outra acontecem, pode não haver consequências, mas o somatório de vários factos qualificados pela lei como crime podem ter responsabilidades maiores. Então, também o IDS tem a obrigação, sempre que existirem factos qualificados pela lei como crime na escola, que se passem entre os 12 e os 16 anos, comunicar ao Ministério Público o que aconteceu. Não com o sentido de ir a correr com ele, mas para educar para o direito. E as medidas começam por ser uma administração, são chamadas ao juiz, eu acho que intimidam. E porquê? Porque entre os 12 e os 16 ainda não há responsabilidade penal, a partir dos 16 já há. E estes factos, que aparentemente parecem inócuos, como eu dizia, furto, destruição de bem comum, bullying, parecem inócuos, parece que fazem parte do crescimento, podem vir a ter consequências mais graves. Então temos a admoestação, temos a privação do direito de conduzir ciclomotores ou de obter permissão para conduzir ciclomotores, a reparação ao ofendido, a realização de prestações económicas ou de tarefas a favor da comunidade, a imposição de regras de conduta, a imposição de obrigações, a frequência de programas formativos, o acompanhamento educativo, ou a medida mais gravosa, que é o internamento em centro educativo. Isto é quando há factos mesmo muito graves, que se tivesse mais de 16 anos ia para a prisão. Isto quer dizer que começa tudo às vezes com brincadeiras. E por isso é que eu trouxe esta lei aqui, para conhecerem, para saberem que ela existe. E há brincadeiras que não são brincadeiras, que são coisas sérias. E que mais vale travar antes que passem coisas sérias do que continuar a achar que é brincadeira. Eu tenho tido a oportunidade de contactar com jovens em centros educativos que começaram a fazer muita porcaria, como eles dizem, começaram a fazer muita porcaria logo muito cedo. E aquilo que eles mais me dizem, quando eu pergunto o que é que tu gostarias de mudar, o que é que nós, enquanto Estado, poderíamos mudar para que não acontecesse isto, ele diz era ter conhecido e sabido as consequências das minhas ações. E por isso é que eu trouxe isto aqui hoje para vocês.
que se calhar conhecem alguém, conhece alguém, conhece alguém, para dizerem atenção. Entre os 12 e os 16 anos há uma lei prima da proteção, que é a Lei Tutelar Educativa, que tenta chamar a atenção e prevenir para que se evite um avançar de comportamentos que a partir dos 16 têm consequências penais e que podem terminar em prisão. Aquilo que também os jovens internados em centro educativo me dizem é que foi a melhor coisa que lhes aconteceu. Porque se não estivessem no centro educativo tinham ido para a prisão. E a prisão não é brincadeira. E o centro educativo é um centro fechado, tem regras muito rígidas, mas também ajuda-os a renascer. E isso é muito importante. E é uma oportunidade de se recomeçar de novo e começar de novo. E por isso queria trazer aqui esta lei, só para vos deixar esta informação muito importante, que ela existe e que passem, principalmente os mediadores, a conhecer. E o jurídico também, pois então. Então, eu agora trouxe aqui uma... para os mediadores, para os meus colegas mediadores, eu trouxe aqui um slide. E porquê? Porque estamos a falar de proteção de crianças e jovens, estamos a falar também de aprender a viver juntos. Eu acho que é o maior desafio de todos os tempos, é aprendermos a viver juntos. Este mundo plural, fantástico por ser plural, maravilhoso por ser plural, onde cada um é único, mas temos que encontrar pontos comuns para nos entendermos. Já sabemos que a nossa liberdade acaba onde começa a do outro, sabemos que se queremos ser respeitados temos que respeitar, sabemos tudo isso, mas quem vai fazer mediação deveria e deve conhecer também aquilo que é a educação intercultural, que é o aprender a viver juntos. A Unesco, quando falava da educação para o século XXI, isto há muitos anos atrás, vocês nem eram sequer nascidos, nem pensados em vir a nascer, dizia que o maior desafio do século XXI na educação era, para além de aprender a estar, a saber e a saber fazer, era aprender a viver juntos. E a educação intercultural ensina-nos a viver juntos. E porquê? Primeiro, é um processo que se aprende, nós não nascemos ensinados. Há um bocado aquele mito de que nós nascemos a amar tudo e todos. Não é bem assim. Nós temos medo do que não conhecemos. E por isso, temos que ser capazes de não generalizar. Nós, do ponto de vista mental, nós temos enorme tendência a arrumar tudo em caixinhas. É mais organizativo para nós. E, portanto, arrumamos em caixinhas o que está à nossa volta. Mas, ao mesmo tempo, generalizamos. E, por isso, às vezes, tivemos uma má experiência com determinada pessoa, pode ser do signo Y, achamos que aquelas pessoas daquele signo, eu, quando era jovem, tive uma problema com uma colega que era caranguejo. Com todo o respeito pelos caranguejos que aqui estão. A verdade é que eu já olhava de lado para todas as raparigas caranguejos. Eu achava que as caranguejas eram todas iguais. Não. Cada um é único. E por isso a não generalizar é uma das características que temos mais que aprender se queremos aprender a viver juntos. Depois, resistir à tentação de julgar precipitadamente ou apressadamente. Nós não vemos o que aconteceu e já sabemos quem é que é o culpado. Não é assim. Nós passamos por qualquer coisa que aconteceu ali ao lado, nós nem vimos. E já sabemos quem é o culpado, porque nós achamos sempre que adivinhamos. Então temos uma enorme tentação em julgar apressadamente o que estamos a ver. Há uma história engraçada que tem a ver com mediação, mas também tem a ver com quem vai trabalhar com pessoas e com o encontrar a distância ideal. São 3 amigos que vão descer uma montanha, no meio das ervas, do mato, etc. E vão os 3 a conversar muito bem, e de repente um começa a andar mais depressa, que é mais rápido, e ao longe começa a fazer gestos, parece maluco, e os outros 2 estão cá atrás, começam a ver, deve estar-se a passar bem, está maluco, está doido, está aqui. E então, um deles aproxima-se tanto que começa a fazer como ele. O outro vai a meio caminho, percebe o que é e percebe que estão envolvidos numa nuvem de mosquitos e vai buscar alguma coisa para os ajudar. Então, encontrar esta distância ideal não é fácil. Mas quando trabalhamos com as pessoas, temos que encontrar uma distância que nem fiquemos a chorar com elas, com os dramas, porque se vão trabalhar na mediação, se vão trabalhar com pessoas, vão trabalhar com situações complexas, difíceis, que nos tocam, e ainda bem que nos tocam. E na escolha da distância ideal, prefiro mais perto do que mais longe, prefiro mais perto do que tão longe que nem queremos saber. Portanto, depois de muitos anos de trabalho, continuo a tocar-me com muitas histórias, e ainda bem. Mal de mim quando começo a achar, mais uma igual à outra. Não, cada história é única. E também a não julgarmos apressadamente.
E por isso, quando estamos a ver uma situação, tentar perceber o contexto da situação. Tentar conhecer mais e melhor, para depois podermos ajudar. Não tão perto, que de repente estamos os dois a atirar-nos para a linha do comboio, nem tão longe que deixamos cair sem querer saber o que é que se passa. Portanto, resistir à tentação de julgar apressadamente. Depois, respeitar os modos de ser, estar e relacionar-se. Nem todos são iguais. E há pessoas que demonstram a sua forma de estar e de se relacionar de forma diferente. Aqui eu acho que o diálogo é muito importante. Quando estamos perante relações que a nós nos incomodam e que pode ter a ver com diferenças de estar e de respeitar e de relacionar, temos que ser honestos e dizer, olha, não gosto quando faz isso. Há pessoas que gostam muito de abraçar e apertar e dar beijinhos, beliscões. Tinha uma amiga que passava e dava um beliscões. Odiava. Somos ainda super amigos, por isso. Minha filha e a minha filha são os meus amigos. Mas eu odiava aquilo. Ela, quando estava nervosa, beliscava-me. Irritava-me, se lembra. Até que um dia me passei. Não valia a pena. Devia ter dito logo no início, olha, não belisques, estás nervosa, vai, agarra noutra coisa. Não belisques os braços. Porquê é que mais beliscar os braços quando estás nervosa? Mas se calhar não disse. E depois tivemos ali um momento de desaguisado. Ou seja, sermos capazes de, tranquilamente, respeitosamente, dizer, olha, não gosto muito disso que me fazes. Deixa-me desconfortável. Porque eu acho que quando nós somos capazes de criar esta relação, também nos protegemos e protegemos o outro e ajudamos o outro também a fazer, a encontrar outras formas de estar e de se relacionar. Depois, nós só podemos conhecer os outros se nos relacionarmos com eles. Nós fechados num quarto sem relacionar com ninguém, não vamos conhecer ninguém e não vamos conseguir perceber verdadeiramente o que se passa. E atenção aos ecrãs, achamos que conhecemos os outros via o que eles nos dizem por trás de um ecrã e, como todos sabemos, o anonimato e as identidades falsas protegem muito e fazem com que, por vezes, possamos estar a criar alter egos e outras personalidades que não somos exatamente assim. Depois, ver as situações de forma mais inclusiva, com vontade de ajudar realmente. Não de julgar, mas de ajudar. E perceber o contexto, como eu disse, quase sempre para cada atitude há um contexto. E é importante conhecer o contexto, porque se calhar nós, naquele contexto, teríamos uma atitude semelhante. Portanto, cuidado com isso, o perceber o contexto e sermos capazes de calçar os sapatos deles. E eu termino a minha apresentação aqui com um provérbio dos índios norte-americanos. Eu sei que há uma campanha aí de calçar os sapatos dos outros. Os índios norte-americanos dizem que ninguém conhece verdadeiramente alguém ou outra pessoa sem calçar as suas sandálias durante 2 luas. É verdade. Nós só conhecemos verdadeiramente o outro quando nos colocamos no lugar do outro. E quem vai trabalhar na mediação tem que ser capaz disso, de encontrar pontos comuns, colocar no lugar dos outros, dos dois lados, para perceber o que é que há de comum para poder ajudar a mediar. E esse é o grande desafio. Relativamente às crianças e como é que podemos proteger as crianças, estando atento. Eu trouxe uma frase do Papa Francisco, independentemente da religião de cada um que está aqui dentro. O Papa Francisco acaba por ser um símbolo mundial e vai chegar a Portugal em breve, por isso também trouxe uma frase dele que me toca. Basicamente diz isto: um sem-abrigo que morre não é notícia. Se a bolsa cai 10 pontos é uma tragédia. Nós, os humanos, estamos habituados agora a um mundo descartável. Parecemos bolas de sabão, não estou a dizer exatamente como ele disse, que são bonitas, são brilhantes, são lindas, mas que rebentam e não são nada. A cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos, está-nos a tornar insensíveis aos outros. Está-nos a tornar uma ilusão de futilidade, do provisório, que leva à indiferença para com os outros. Leva mesmo à globalização da indiferença. Neste mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. E eu trouxe esta frase porque eu acho que tem a ver com os tempos que vivemos. Nós estamos a ficar cada vez mais indiferentes ao que se passa à nossa volta. E por isso, o que se passa à nossa volta já não nos diz respeito. Não queremos saber. Vamos mesmo a ficar cada vez mais fechados. Se conhecerem uma criança em perigo, comuniquem. A quem? À Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do local de residência da criança. Se não souberem, pode ser através da linha telefónica Crianças em Perigo, 996 123 1111, ou do formulário online, ou através de falarem com a escola. Claro que só devem comunicar se for uma situação de perigo e não de risco, só de perigo, está bem? E agora estou a dispor para responder às vossas perguntas, deixando esta frase que proteger crianças compete a
todos e cada um de nós. E é um desafio enorme, porque o que fizermos ou não fizermos pelas crianças que estão à nossa volta vai ser decisivo nos adultos que se vão tornar. E por isso, se não formos capazes de comunicar situações de perigo que conhecemos, porque não queremos chatices com aquela família, a criança, quando for adulta, não só pode vir cobrar-nos e dizer: olha, tu eras minha tia, visto que eu passei por muito e não fizeste nada, eras minha avó e não fizeste chatices com os meus pais, ou eras a minha vizinha e não ligaste, ou pode, por isso, simplesmente replicar aquilo que aprendeu porque não conhece outro tipo de educação e vai replicar a agressividade e os maus tratos que viveu. Portanto, comunicar é essencial e agora estou a dispor para responder às vossas perguntas e desculpem que me alonguei um bocadinho mais esta troca de apresentações da conversa. Então, perguntas. Quem quer jogar? Então. Aproveita. Então está aqui uma menina. Vamos lá. Força. Somos poucas e a menina tem boa voz. Vá. Bom dia, o meu nome é Sandrine, sou do curso jurídico. Queria fazer uma pergunta. A senhora acha que quando os pais batem nos filhos, lembrando, eu não concordo que bater nas crianças é educar, mas em alguns casos que eu já conheci, tipo, os pais batiam nos filhos e os filhos não concordavam, por isso tiraram os filhos dos pais. Concorda com isso? Isso é. Bater é crime. E são maus tratos. E, portanto, o tirar os filhos dos pais é preciso terem sido maus tratos violentos. Porque se houver um compromisso que não se volta a repetir, à partida não tiram os filhos dos pais. Mas bater é crime. Em relação à palmada pedagógica, que é muito famosa por aí, a palmada pedagógica tem um pouco de pedagógica. E porquê? Porque geralmente tem a ver com os níveis de adrenalina do adulto e não da criança. E não é educativa porquê? Porque muitas vezes a criança está a fazer a mesma asneira e umas vezes leva a palmada pedagógica, outras vezes não leva a palmada pedagógica. Porquê? Porque umas vezes o adulto está mais irritado, outras vezes está menos irritado. A palmada pedagógica não é pedagógica. A violência gera violência. E por isso a melhor forma de educarmos os nossos filhos, aquilo que é parentalidade positiva ou parentalidade consciente, é com amor, com afeto, mas com rigor, com limites. As crianças precisam ter limites, precisam de saber o que é que está certo e o que é que está errado, porque na sociedade há coisas que podemos fazer e há coisas que não podemos fazer para vivermos em conjunto. E, portanto, este equilíbrio não é fácil. Há crianças que nos levam à loucura. Eu sou mãe de 2 filhos e uma filha. O meu filho mais velho, que agora é médico, cardiologista, foi a criança mais difícil que alguma vez passou para o infantário, só para terem uma ideia. Quando eu me aproximava para ir buscar, ele ia a correr morder os amigos que estavam à volta. Portanto, tinham que o segurar ao colo, para ele não morder toda a gente que estava à sua volta, só para perceberem que era uma criança altamente desafiante, que gostava muito de chamar a minha atenção por tudo o que era negativo, em concreto, de roubar-me os vasos das minhas flores preferidas, das minhas violetas, de deitar para o chão tudo o que via, que me enervava. E muitas vezes eu tive que respirar fundo, contar até 10. Gritei, acho que gritei algumas vezes. Bom, foi muito difícil, foi mesmo muito difícil. E eu percebo que há momentos que nos levam à loucura. Mas bater não resolve. Não resolve. E com ele, quanto mais eu ralhava, pior ele fazia. Portanto, eu tive que perceber que tinha que encontrar uma estratégia. Porque eu não batia, mas até podia bater. Eu acho que ele era daqueles que eu podia espancar, que ele ia continuar a fazer pior. E, portanto, felizmente não espanquei, nem bati. Mas vontade não me faltou. Muitas vezes, a ser adepta da palmada pedagógica, mas era também há 28 anos atrás, também na altura não sabia o que sei hoje, pronto. A verdade é que só parou quando eu comecei a dar reforços positivos ao seu comportamento, a elogiar as coisas boas que ele fazia, que também fazia, mas eram poucas. Portanto, quando comecei a reforçar as coisas boas que ele fazia, e fazer uma festa das pequeninas coisas boas que ele fazia, para ver se replicava. E hoje em dia é médico, cardiologista, super sereno, super cuidadoso, e tornou-se um adolescente fantástico, não me deu qualquer trabalho, um adulto, até ver, bastante sensato, trabalhador. Os outros filhos foi bastante mais fácil. Eu tive logo a experiência no primeiro, os outros foi mais fácil, muito mais fácil.
Já a minha 18, que agora está, depois em casa adolescência vai até aos 24, eu confesso que acredito, porque ela agora está numa fase meio desafiante. Mas isto para dizer que bater, não. Não. Bater é crime. Palmada pedagógica é um mito, achamos que é pedagógico. Não é pedagógico. E todos sabemos, e por isso se diz que muitas vezes os maus tratos têm a ver com a falta de controle dos adultos. O que é importante os adultos avisarem as crianças é que há momentos em que estamos francamente com níveis de paciência mais baixos, porque nos aborrecemos no trabalho, porque foi qualquer coisa mal, porque estamos nervosos por qualquer notícia que tivemos. E é importante dizer isso às crianças. Dizer, hoje, eu depois aprendi a dizer isso aos meus filhos. Hoje estou com a mostarda muito perto do nariz. Não provoquem. Porque estava francamente inflamável. Há momentos assim que estamos mais inflamadas. Agora, educar é a tarefa mais difícil da vida. Ser mãe ou ser pai é dos desafios maiores da nossa vida, porque desde que se nasce até que se morre, é sempre, cada dia é um dia e parece que está tudo maravilhoso e depois de repente há qualquer coisa que já não é tão bem. É muito exigente. Quando se está mal, procura-se ajuda. É preciso procurar ajuda quando percebemos que já não estamos a conseguir controlar os nossos instintos, percebemos que aquela criança está a ser mais desafiante do que parece, temos que procurar ajuda. E para isso temos psicólogos que ajudam a encontrar estratégias, mas também, às vezes, um grupo de amigos, de pais, de outras pessoas que partilham as experiências e percebemos que não estamos sós, que afinal é exatamente igual, fazem as mesmas asneiras e chamam a atenção da mesma maneira, um bocadinho mais ferozmente que outros, mas quase da mesma maneira, também nos ajuda a sentir que não estamos sós. Por isso, bater não. Bater não. Agora, compreendemos que, culturalmente, mesmo na sociedade portuguesa, ainda é normal e aceitável, não deve ser. É um caminho que estamos a fazer. E o caminho é, para trás não vamos poder apagar, para a frente podemos construir. Portanto, para a frente não vamos permitir. O que está para trás não vamos conseguir, infelizmente, apagar, mas para a frente não permitimos. Bater, a violência gera violência. E crianças habituadas a viver na violência e a viver na pressão de levarem tareia por comportamentos, são crianças que vão crescer com mais capacidade, de facto, de enganar, de fugir, de não ter um percurso tão sereno e replicar o modelo quando forem adultos. Por isso temos que cortar, o ciclo da violência tem que se cortar. Mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Sra. Regina. Eu queria discordar com a sua opinião, porque eu conheço casos de crianças que foram retiradas dos pais, das pessoas que estavam a cuidar, e não conversaram com a criança nem com os pais antes de ter alguma coisa. Mas que também concordo com alguns casos que a CPCJ intervém, porque são casos extremos, é isso eu concordo, mas há casos que não. Então, se foi uma retirada imediata sem falar com os pais, é porque estava em perigo iminente. Há um artigo da lei, são jurídicos, não é? 91. O artigo da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, 91, diz que em caso de perigo iminente, que vai acontecer qualquer coisa, pode ser aplicada uma medida de emergência, uma medida de urgência. E pode ser a CPCJ, como pode ser as forças de segurança, como pode ser qualquer pessoa. Imaginem, de repente, já tem acontecido, percebem que aquela criança está sozinha na rua, perdeu os seus pais, mas não se sabe quem são os pais. Alguém tem que apoiar, alguém tem que acudir. Seja uma CPCJ, seja um IDS que acolhe e depois liga à polícia a dizer que tem aqui uma criança perdida, portanto protege primeiro e depois é que vai ver, vai chamar os pais, vai haver tudo o resto, eventualmente depois, sabendo quem são os pais, porque é que a criança estava sozinha na rua, se foi um acidente, ou se os pais tinham ido à festa, ao casino, e a criança se caiu da janela, enfim, depende. O perigo iminente, de facto, não falam com os pais, mas a maior parte das medidas de proteção são medidas que não são, felizmente, de perigo iminente e por isso tem que haver o consentimento das famílias. Também atenção que às vezes a retirada das crianças pode ser pelos tribunais e assim os pais podem não concordar. E muitas vezes as notícias misturam as comissões aos tribunais. Como eu disse, aquela pirâmide, o último patamar são os tribunais. Se os pais não dão consentimento para a comissão atuar, vai para o tribunal e o tribunal pode achar que é para tirar a criança e tira, mas a comissão já não teve nada a ver com isso. Portanto, ou era uma situação de perigo iminente,
ou foi via tribunal, é um processo judicial e não judiciário, pelas comissões, ou pode ter havido outra coisa que não sabemos e temos que saber. As comissões são constituídas por várias pessoas de várias entidades. É importante que também possamos estar a par do trabalho. É um trabalho árduo, difícil, invisível e mal reconhecido e muito maltratado. Que ninguém só vai para lá quem mesmo tem um espírito de missão enorme, porque são exercícios constantes, eu digo na brincadeira, de autoflagelação. Porque decidir vidas de crianças é muito difícil e é sempre muito difícil agradar a todos. E por isso, estar a decidir a vida de uma criança, com o acordo dos pais, acreditando que vão mudar, mas com medo que não mudem e que a criança continue em perigo, é muito difícil. É muito difícil. Muitas vezes tem que se decidir, ok, vamos aplicar uma medida de apoio junto dos pais, mas nós até sabemos que aqueles pais não vão mudar. E vamos dar uma esperança. E vamos esperar uns meses para ver se mudam e não mudam, e continuam. E às vezes passaram-se, a infância da criança passou-se num ambiente horrível. Porque nós acreditámos que os pais iam mudar e não vão mudar. E, portanto, a infância não se repete, passa num instante. E por isso temos que atuar no tempo da criança. Temos mais uma pergunta ali da colega. Temos várias. Temos daquele lado também. Vamos primeiro ali, está bem? A quem ainda não fez. Bom dia. Eu sou o Tomás do Assistente Cultural. Tal como estavam a dizer há bocado, ali estava a dizer coisa do bater nos filhos, quando são crianças pequenas. Eu também estive a pensar que porque que às vezes, como também existem muitos pais que às vezes batem assim muitas crianças e que às vezes, e como estava a dizer que bater é crime, porque tal como bater, existem assim alguns pais, quando as crianças estão chateadas ou fazem birras, às vezes eles, quando ficam muito chateados, eles às vezes parece que gritam com um giz. Porque eu pergunto isto, porque eu já tinha visto muitos filhos que estavam, muitos filhos com alguns dos pais, que às vezes estavam a fazer birras e que às vezes vi que eles não estavam a sentir bem. E às vezes eu já tinha visto em diversos sítios, assim, pais que gritavam com os filhos e que pareciam que estavam a maltratá-los. E portanto, porquê que às vezes existem pais que parece que estão a maltratar os filhos enquanto gritam com eles, quando na verdade não estão? É o que eu digo, acho que ser pai e mãe é muito difícil e de facto lidar com birras é mesmo desafiante, não é? Se for no supermercado, é mesmo horrível. Eu agora, quando digo ao supermercado com a minha filha diz: oh mãe, por amor de Deus, não vais lá, vai-te embora, vai para ali, vai para este. Realmente é enervante. Os pais estão cansados, os filhos estão cansados, os filhos resolvem chamar a atenção dos pais da pior maneira, fazendo uma birra. E os pais, em vez de tentarem acalmar os filhos, porque estão cansados, também vão gritar mais alto. Portanto, chora ao filho, grita ao pai, ainda é pior. Agora, é verdade que estamos em grandes níveis de stress. A nossa sociedade, uma pandemia, uma guerra, os juros das casas cada vez mais altos, com mais dificuldades, traz um stress às famílias muito elevado. E por isso, muitas vezes, os comportamentos acabam por ser um bocadinho mais exagerados. Eu sei que quando os pais estão muito exaltados, se vamos lá ainda é pior, ainda ficam mais irritados. Tem que se encontrar ali um meio termo. Não é fácil, é de facto desafiante. O ideal é de forma calma tentarmos metermos com a criança de forma calma, a ver se a distraímos, para ver se os pais também se acalmam, nem sempre corre bem. Portanto, é difícil. Se, entretanto, dos gritos passam a bater, tem que se chamar o segurança do centro comercial, ou do supermercado, ou da praia, para explicar que aquilo não é crime, não pode ser, tem que ser identificados e por aí fora. Ainda ficamos muito indiferentes, lá diz o Papa Francisco, ainda estamos muito indiferentes e não queremos chatices. Mas a verdade é que é um caminho que estamos a fazer. Eu acho que cada vez estamos mais sensibilizados e é bom ver a vossa sensibilização para isso, de que a violência gera violência, que temos que encontrar outros caminhos, mas é muito mais fácil dizer do que fazer. Havia ainda mais perguntas? Bom dia, sou o André, sou do curso de Mediador Intercultural. A minha pergunta é o seguinte: quando um jovem e os parentes do jovem fazem um acordo com a CPCJ, o acordo vai até que idade ou até que altura? Boa pergunta. Os acordos de promoção e proteção têm um prazo máximo de 18 meses. Portanto,
6 meses, ao fim de 6 meses é revista à medida, geralmente 12 meses é o máximo, mas pode ser mais 6 meses. Ao fim de 18 meses a intervenção tem que acabar. O que é que acontece? Às vezes as datas escorregam um bocadinho. Também, se forem medidas de acolhimento residencial, depois passa a ser o Tribunal a acompanhar, ou seja, a CPCJ pode aplicar em conjunto com os pais, mas o Tribunal tem sempre que validar. E aí podem ser mais longas, dependendo da realidade da criança, podem ser mais longas, pode não haver condições para regressar tão cedo, casos excepcionais. Mas o máximo são 18 meses. Bom dia, eu sou a Yara do Tornozelo Mediador e eu gostava de saber se há alguma sugestão para atividades que possam ser aplicadas em escola para com jovens de prevenção primária, para explicar a causa de forma a tratar-se do peso. Ótimo, assim mesmo desafiante. Eu acho que há uma série de jogos, de músicas que talvez chame a atenção para as questões da prevenção. Eu acho que o mais que se pode fazer é trabalhar uma cultura de paz, prevenção da violência. E a violência que existe em casa, que existe na escola com o bullying, explicar que o bullying não é brincadeira. Muitas vezes, estou a brincar. Não, estás a brincar se o outro também quer brincar. Se o outro não quer brincar, isso já não é brincadeira. Ou seja, humilhar, empurrar, pegar partidas, isto é brincar. Brincar para ele, mas para o que está a sofrer não é brincadeira. Portanto, perceber o limite entre a brincadeira e o bullying é muito importante e eu acho que, acima de tudo, falar da lei tutelar educativa, que é aquela lei de educação para o direito, para perceberem que as ações têm reações e têm consequências. Eu acho que a forma lúdica é a melhor. Também, se calhar, tudo que sejam exercícios de os ajudar a pequenos teatros em que eles têm que calçar os sapatos dos outros, em que têm que eles fazer de vítimas, para perceberem que não é nada simpático ser vítima. Talvez possa ajudar, acima de tudo, brincar. Brincar. Eu acho que tudo que mais estamos a perder é o direito a brincar e a termos tempo para brincar. Encontrar formas de, brincando, aprender algumas características importantes para a vida, em concreto, características de construção de paz. Sandrino. Eu não prometo que daqui a pouco não me toque, mas Sandrino, Yara, André, Tomás. A senhora acha que para a infância de uma criança não tirar os pais e ficar numa situação? Cada caso é mesmo um caso. Obviamente que o melhor para a criança é ter uma família e ser amada, e ser respeitada, e ser cuidada, isso é o ideal. Quem dera que todas as crianças tivessem a sua família, uma família que as ama profundamente, que não só ama como tem condições, eu não estou a dizer económicas, condições afetivas e psicológicas para a fazer crescer em segurança, isso é o ideal. As medidas de colocação são as últimas das últimas medidas. Mas em determinados casos, o melhor para a criança, e a Lei de Proteção de Crianças e Jovens fala muito no superior interesse da criança, o melhor para a criança é mesmo ir para uma casa. O ideal seria as famílias de acolhimento, que ainda existem poucas, estão agora a aumentar, uma casa de acolhimento. Eu tenho contacto também com muitos jovens e alguns adultos, e o Fred, que é um amigo meu do Norte, que agora é um adulto, foi acolhido quando tinha 8 anos. E ele disse que na altura odiou as senhoras do CPCJ. Odiou-as muito. Foi uma medida de urgência durante a noite, às 3 da manhã, porque ele estava sozinho com os irmãos mais novos, em casa, e já tinham tido processos atrás de processos, muita gente. Ele já não ia à escola, já estava a fazer pequenos furtos. A madrasta trabalhava de noite e, portanto, deixava os filhos sozinhos. E o pai tinha um problema de alcoolismo e por isso, em medida extrema, porque já havia várias medidas de apoio junto de outro familiar, apoio junto dos pais, não estava a resultar, eles foram acolhidos à noite. E hoje que é adulto, ele diz que foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida. Ele diz que odiou naquele momento, pensou em fugir da casa de acolhimento, mas como tinha os irmãos mais pequeninos, não queria deixá-los. E hoje que é adulto, diz que foi a melhor coisa que lhe aconteceu, porque a madrasta não tem, nem nunca vai ter, competências parentais. Ele hoje em dia sustenta a madrasta, ajuda, apoia,
E o pai, entretanto, faleceu, e portanto ele diz que foi a melhor coisa que lhe aconteceu a ele e aos irmãos. Agora, obviamente, que o ideal era ter tido uma família que o protegesse, mas não teve. E por isso, as comissões de proteção têm o dever e a obrigação, e espero que assim seja sempre, de definirem sempre e defenderem sempre o superior interesse da criança, que, genericamente, e diz a lei, é junto da família. E deve ser junto da família. Mas se a família não consegue, então tem que se encontrar outra solução. E às vezes o que acontece é, como eu dizia há pouco, continuarmos a acreditar que vai haver mudança na família sem a família ter competências que nem nunca vai ter. E aí temos muitas crianças que passaram toda a vida com a família e que hoje em dia são adultos com marcas profundas da infância que tiveram em famílias que não souberam protegê-los. Portanto, temos que atuar porque a infância não se repete. Por isso, não concordo que sejam acolhidas, a não ser que seja o seu superior interesse, seja esse, e que não consigam ficar na família. Porque a família é sempre a família. E deve ser sempre tudo feito para que possa ficar na família. Tem que ser também trabalhada a família. E às vezes não temos entidades que trabalhem as famílias e por isso acaba por ser mais complicado. Mais perguntas? Eu não sei todas é que está previsto. O que acontece nos outros países da Europa é que o acolhimento familiar está muito desenvolvido. O que é o acolhimento familiar? O acolhimento familiar são famílias que se oferecem temporariamente para acolherem as crianças enquanto elas precisam, mantendo a ligação à família biológica e acolhendo temporariamente e depois, passado o período, voltam para a família biológica. Ou caso a família biológica não tenha quaisquer condições, vão para a adoção. As famílias de acolhimento não podem adotar as crianças que acolhem. Em Portugal, a nossa cultura ainda tem um bocadinho de dificuldade em lidar com este tipo de coração elástico, que estica e encolhe. Que estica e acolhe, mas depois tem que encolher e deixar partir. Não é fácil. E por isso o número de famílias de acolhimento em Portugal é muito baixo comparativamente com os outros países. E por isso o acolhimento familiar são 0,3% e o acolhimento residencial 4,5%. Vai haver uma grande campanha, vai ser lançada muito em breve, vocês vão ver na televisão, uma campanha de angariação de famílias de acolhimento. Porque quanto mais famílias de acolhimento tivermos, menos acolhimento residencial vai acontecer, que é isso que nós queremos. Principalmente nas crianças de 0 aos 6. Os estudos indicam que não há nada melhor do que uma família, a biológica ou outra família de coração, que acolha, que proteja e que fique com a criança. Vamos ver se conseguimos aumentar o número de famílias de acolhimento, que ainda é muito baixinho, mas vamos tentar. Quando foi o início da guerra da Ucrânia, que infelizmente ainda continua, tivemos um boom da oferta de famílias de acolhimento. Mas eles só querem ucranianos, não querem portugueses, curiosamente. E, portanto, estamos a tentar revertê-las para quererem crianças portuguesas, mas também tem a ver com o fenómeno de generosidade extrema que nós temos, mas depois passa. Somos super generosos quando estamos perante um facto, mas depois passamos a generosidade passado pouco tempo. Foi isso que aconteceu. A generosidade passou um bocadinho. Temos que voltar a reavivar a campanha para ver se temos mais famílias de acolhimento para trocarmos de posição com os outros países da Europa. Continuamos a ser o país que tem mais acolhimento residencial do que famílias de acolhimento. Existe algum tempo máximo para a família de acolhimento ter lá a criança? À partida também deveria ser 18 meses, mas neste momento já não tem um tempo máximo. É analisado, depois é uma medida que pode ser aplicada para CJs, mas mais uma vez depois é validada pelos tribunais. Não tem um tempo máximo. A verdade é que é complexo. As famílias de acolhimento vão ser para sempre tios e tias. Nunca vão ser mães e pais. E tem que se mentalizar disso. Quanto mais tempo está a criança com eles, mais dificuldade tem em esticar e encolher o coração. A solução mesmo é de início perceberem que somos tios e tias e vamos acompanhar esta criança para sempre, conforme ela precisa. Agora precisa de estar na minha casa, está na minha casa, depois está na casa dos pais, mas pode continuar a vir cá, pode continuar a vir aos fins de semana, podemos continuar a celebrar os aniversários e o Natal e as festas, porque somos família de coração, não somos mães nem pais. Esta mentalidade é difícil. O limite seria 18 meses, mas as famílias de acolhimento não têm um tempo limite.
é muito subjetivo. Conheço casos de crianças muito pequeninas que foram para a família de acolhimento e que depois às vezes é complexo, não é? Esse regresso, porque a realidade é muito diferente. E é preciso um trabalho de acompanhamento muito, muito grande, quer à família de acolhimento, quer à família biológica, quer à criança, para fazer este jogo, que quando faz é maravilhoso. É somar familiares, não é subtrair familiares, é somar familiares. É um bocadinho como na educação intercultural, na interculturalidade, é somar culturas. Sou portuguesa, mas também sou cabo-verdiana, também sou guinense, é somar, não tenho de subtrair, sou tudo. Hoje apetece-me ser um bocadinho mais isto, sou mais isto, amanhã sou mais aquilo. É somar familiares. Isso não é fácil. É um registro ainda um bocadinho difícil.